Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é Evangelho no Lar. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, esta seguramente é uma das reflexões mais importantes que eu já gravei e por isso eu peço que você preste muita atenção em tudo que eu tenho a dizer. Eu considero o Evangelho no Lar uma das práticas mais simples e mais eficientes para a harmonia da nossa casa e da nossa família. Frequentemente as pessoas me pedem receita de banhos, receitas de defumações e essas coisas realmente ajudam, mas eu não conheço nada mais eficiente do que fazer o Evangelho no Lar. E, infelizmente, boa parte dos umbandistas não fazem, porque eles acham que é uma prática espírita e que, portanto, eles não têm nada a ver com isso. E é um erro muito grande pensar isso. Primeiro, porque o Evangelho no Lar não é uma prática espírita. O Espiritismo no Brasil foi apenas a doutrina responsável por divulgá-la amplamente. Mas quem criou o Evangelho no Lar se chama Jesus. Muita gente não sabe, mas Jesus não escreveu nada. Muitos dos apóstolos que o acompanhavam também não escreveram, porque não sabiam ler e não sabiam escrever. Provavelmente, os evangelhos só foram escritos muitos anos depois da morte de Jesus por uma tradição oral, até que em algum momento alguém resolveu passar aquilo para o papel. Mas bem, isso é uma outra história, né? Vamos voltar um pouquinho. Jesus praticamente pregava através da sua palavra e principalmente da sua vivência. Juntamente com os apóstolos, ele percorreu várias regiões ali próximas de onde ele nasceu, visitando várias cidades, vilas, povoados, etc. Ficava ali durante um tempo e aproveitava as ocasiões do dia a dia para ensinar, seja com seu exemplo, seja com a sua palavra. E uma das coisas que ele fazia bastante, você pode ver isso lá no livro Atos dos Apóstolos, é se reunir na casa de pessoas. Às vezes pessoas conhecidas, outras vezes pessoas desconhecidas. Às vezes pessoas amigas, outras vezes pessoas tidas de má fama. Jesus era o cara que não ligava muito para preconceito. E o que ele fazia? Ele se reunia na casa dessas pessoas, eles compartilhavam uma refeição e depois da refeição eles comentavam sobre o Evangelho, eles rezavam, eles agradeciam a Deus. E foi assim, gradativamente, em trabalho de formiguinha, que o Evangelho foi se espalhando naquele período. Após a morte de Jesus, os apóstolos deram continuidade a essa tradição através das igrejas. Mas, naquele tempo, igreja não era templo, não era instituição. Igreja era comunidade. A palavra igreja significa comunidade. Os primeiros cristãos se afastavam da vida, da sociedade da época e construíam pequenos agrupamentos, pequenas vilas, onde eles passavam a residir e trabalhar pela caridade, onde eles acolhiam doentes, onde acolhiam órfãos, onde acolhiam viúvas, cuidavam dessas pessoas e, à noite principalmente, depois das refeições, eles se reuniam no centro da vila para relembrar os ensinos de Jesus. Isto é o Evangelho no Lar, que nasce com o próprio Jesus e que chega até os nossos dias, mais recentemente, por grande influência do Espiritismo, o que faz com que muitos umbandistas pensem que se trate de uma prática espírita, e não é, como eu acabei de demonstrar. Bom, mas o que vem a ser exatamente a prática do Evangelho no Lar, tal qual nós hoje comentamos? É muito simples.
você vai escolher um dia e um horário na semana que sejam tranquilos para você. Você vai reunir a sua família ou quem quiser participar. E hoje, com o advento da internet, com a facilidade das comunicações, você pode fazer evangelho no lar com pessoas de outro estado. E eu já fiz. Hoje você tem WhatsApp, você tem Facebook, dá para fazer videochamada, a pessoa de todo canto participa se quiser, não é? Então, você vai reunir ali a sua família ou seus amigos, parentes, enfim, quem quiser, sempre no mesmo dia e na mesma hora. É muito importante definir uma rotina até para que a espiritualidade se organize, porque este é um outro detalhe interessante. Eu já faço o evangelho no lar há mais de 10 anos. E todas as vezes que eu faço o evangelho no lar, eu sinto a presença de, no mínimo, um dos guias que me acompanham. Eles não incorporam, porque não há necessidade, mas eles sempre estão ali, ajudando, dando passes, dando força. Então, é algo lindo, maravilhoso. Então, você vai fazer isso, vai escolher um dia e vai escolher um horário. Tente fazer sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Reúna ali em volta a família. Prepare o ambiente. Se você tiver um altarzinho, acende a sua vela, bota um incenso. Eu tenho aqui uma Smart TV, eu costumo colocar esse tipo de música que provavelmente vocês estão ouvindo aqui no fundo. São músicas relaxantes que você acha no YouTube com muita facilidade. Então eu coloco essas músicas na televisão, acendo uma vela, coloco um incenso para queimar, desligo tudo que for me atrapalhar, celular, rádio, alguns minutos antes. Então, na hora combinada, as pessoas se sentam ali em torno de uma mesa, ou podem se sentar na sala, podem se sentar na varanda, enfim, no lugar que for mais cômodo para todo mundo. Se faz uma oração e depois dessa oração a gente abre o Evangelho, que pode tanto ser o da Bíblia quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a maioria mais usa, por ter explicações que ajudam o entendimento, mas fica a seu critério. Você abre sequencialmente ou aleatoriamente, tanto faz, e aí você vai então escolher um tópico, ler um pequeno trecho e fazer comentários, sempre no sentido de agregar, nunca de apontar o dedo para outro, porque é comum também. A pessoa abre lá e fala, tá vendo? Ó, isso aqui tá falando é para você, viu? Não, evangelho no lar não se faz assim. Aquilo que é lido é colocado para a reflexão de todas as pessoas e todos que participam podem opinar. Não deve virar debate, não deve virar discussão. É um momento de reflexão em família. Tem gente que quer lavar roupa suja na hora do evangelho. Não, está errado. Evangelho é um momento de instrução coletiva, de construção de um ambiente de paz, de amor, de tranquilidade, de fraternidade entre as pessoas daquele lar. E é extremamente gostoso. A maioria das pessoas costuma fazer aí de 15 minutos a meia hora e fica a critério de vocês. E depois que vocês já tiverem estudado bastante o Evangelho, vocês podem abrir para outros livros, para outros tópicos. Eu até prefiro chamar de espiritualidade no lar por essa razão. Atualmente, como exemplo, nós estamos estudando 4 livros. Eu já li tudo quanto é tipo de livro, já li livro de Umbanda, já li livro espírita, sempre livros com conteúdo espiritual, livros que agreguem, livros que tragam coisas positivas para as pessoas. Se você fizer isso sistematicamente, pelo menos uma vez por semana, eu tenho certeza que você vai notar uma transformação em você, na energia da sua casa e na energia da sua família, porque isso é muito importante e ajuda demais. Então, esta é a recomendação. Esqueci um detalhe. Você pode colocar uma jarra com água, por exemplo, pode colocar copos com água, e nas orações você pede para que a espiritualidade energize aquela água, coloque nela tudo que vocês precisam e no final vocês podem beber, podem dar para os cachorros, aqui em casa a gente faz isso, e depois se encerra com uma prece e fim, é só isso. Eu espero que, se você não faz, você passe a fazer o Evangelho no lar. Espero que ele possa te ajudar da mesma forma que me ajuda
E se você nunca fez e não está muito claro para você, eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um canal que pelo menos durante a pandemia eles estão fazendo o evangelho todo dia e transmitindo ao vivo. E são pessoas muito boas que conseguem passar uma mensagem muito positiva, e então eu creio que vai te ajudar. E antes de encerrar, uma pergunta que as pessoas sempre fazem: eu posso fazer sozinho? Pode. Se você não tiver com quem fazer, faça sozinho, ok? Era isso. Um abraço. Até a próxima.